Por isso eu clamo agora, continua com a tua palavra. Continua, Senhor, chegando aos nossos corações, em nome de Jesus, que o ser dos teus filhos, que o novo homem, a nova mulher, revestidos do teu Espírito, governados, ó Deus, como povo pela mente de Cristo. Senhor, que a tua palavra nos direcione a um despertamento pela verdade do Senhor, pois ao conhecer a verdade, que é Jesus, ela nos libertará. E se Cristo nos liberta, verdadeiramente somos livres. Aleluia. E nesta noite damos início a uma nova série de mensagens. Por isso eu peço que você já deixe a sua Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo número 19. E esta nova série tem por tema: não apagueis o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor estará nos levando nesta caminhada, nesta peregrinação, nós podemos assim titular, pois é temporário a nossa estadia. A gente tem que lembrar disso. O teu coração precisa vibrar, o teu ser precisa se alegrar ao trazer à memória que estamos aqui de uma forma passageira, e que o nosso lugar é chamado Nova Jerusalém. O nosso lugar é com Deus na eternidade. O nosso lugar é em um lugar perfeito, aonde não há choro, aonde não há tristeza. E enquanto estamos nesta terra, enquanto estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, o Senhor nos usa, o Senhor nos respalda, o Senhor nos capacita por meio da pessoa do Espírito Santo. Esta pessoa maravilhosa, esta pessoa que é o próprio Deus habitando em nós, esta pessoa que tem todos os atributos de Deus, esta pessoa que entende a mente de Deus, e ao habitar em nós, Ele nos instrui, Ele nos dá as ferramentas necessárias para mantermos a chama acesa, para mantermos essa chama espiritual, essa chama gloriosa, a chama da salvação, incandescente, sendo expandida, contagiando. E nesta palavra, nesta série de mensagens, nós vamos trabalhar sobre a realidade profética, sobre a realidade da oração profética, da palavra profética, dos atos proféticos. Entender, quando nós falamos sobre esta realidade do ambiente profético, em que nós estamos vivendo como igreja, cumprindo o chamado de Jesus nesta dispensação, que quem hoje de manhã participou do Café com Bíblia, já entendeu que nós estamos na dispensação da graça, vivendo este período profético de anunciação da palavra do Senhor. E o livro de 1 Tessalonicenses 5, versículo 19, o versículo é bem pequenininho, porque é o tema da nossa série de mensagens. E o versículo diz, todos juntos: não apagueis o Espírito. Mais uma vez, e bradando, mais uma vez: não apagueis o Espírito. De agora diga comigo de uma forma pessoal: eu não posso apagar o Espírito. Brade isso mais intensamente: eu não posso apagar o Espírito. Sabe por quê, irmão? Tudo que há em nós, tudo que há de disposição em nosso ser natural, deseja agressivamente apagar o Espírito Santo. Tudo que está à nossa volta, agora eu estou dizendo tudo que você enxerga e o que você não enxerga, existe com a missão de apagar o Espírito Santo. As poucas coisas neste mundo que existem para colaborar para a preservação do Espírito, até elas são alvos de julgamento, para entendermos se elas não estão sendo próprios instrumentos para apagar o Espírito.
E eu estou me referindo à adoração. Eu estou me referindo à liturgia religiosa. Eu estou me referindo aos próprios templos chamados igrejas. Eu estou me referindo a um sistema religioso. Eu estou me referindo a aparências e títulos lançados, vestidos, revestidos e proclamado. Muitas destas coisas chamadas louvores, chamadas mensagens de Deus, elas têm diretamente contribuído para apagar o Espírito Santo. Um ambiente proclamado em nossos dias de avivamento, glória a Deus por isso. Em nossos dias de despertamento para o Espírito Santo, glória a Deus por isso. De uma maior sensibilidade carismática, glória a Deus por isso. Entretanto, em nome de profecias, tais ações têm contribuído em sua grande maioria diretamente para apagar o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser apagado, irmãos? Eu pergunto nessa noite, o Espírito Santo pode ser apagado, irmãos? Não? Então por que estamos sendo alertados disso? Então por que o apóstolo Paulo está nos alertando? Não apagueis o Espírito. Se o Espírito não pode ser apagado, por que sermos orientados a não fazê-lo? Se você ateasse o fogo, se você acendesse a boca de um fogão ali, e alguém lhe dissesse, não apague o fogo, porque ainda não cozinhou a comida, ela não concluiu ainda o tempo para cozinhar, é porque há a possibilidade de ir lá e interromper aquele processo, apagando o fogo. É uma possibilidade assustadora, é uma possibilidade não distante, é uma realidade que está tentando nos afogar e nos seduzir todos os dias. É um frio que tenta tomar a nossa alma e dominar o ambiente da nossa vida. É uma realidade, irmãos, que não anuncia, ela chega e ela vai acontecendo até estabelecer um sono espiritual, até acontecer a morte espiritual. E nessa série de mensagens, a palavra de Deus nos conduzirá à seguinte nessa missão nesta noite, a seguinte pergunta: como manter acesa a chama do Espírito Santo? Como manter acesa a chama do Espírito Santo? Como viver o poder de Deus, a verdade do Evangelho, sem ser seduzido e sem cair na armadilha de um evangelicalismo, de uma proposta barata, de uma proposta falsa, de uma proposta barganhada, deturpada, profanada, sem qualidade, sem aprovação, sem a presença real de Deus, que diz algo assustador, lá em Apocalipse. Jesus, ele se revelando a uma das suas igrejas, ele diz: eis que estou à porta aí. Aonde é que ele está, irmãos? E bato. Se abrir, eu entrarei e cearei. Eu entrarei e terei comunhão. Eu entrarei e participarei. E derramarei minha glória e tornarei todos participantes do banquete, do que eu posso promover. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Mas o Senhor não só em seu espírito está sendo excluído das nossas vidas no campo pessoal, no campo compromisso devocional, compromisso com Deus.
mas ele também está sendo excluído da coletividade, está sendo excluído do ajuntamento para a adoração. Porque a palavra de Deus diz, e muitos tomando posse dessa realidade, usa esta verdade de uma forma mecânica, que quando se reúnem 2 ou 3 no nome de Jesus, Jesus está presente. Mas acontece que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E se a expressão Senhor, Senhor tem por entendimento chamar pela realidade de Deus, chamar pela realidade do Evangelho, anunciar que está vivendo isso e que tem sede disso, se ao proclamar serão excluídos, isso não é certeza de entrar no reino de Deus. Nem todos os que se reúnem em nome de Jesus contam com a sua presença. Temos buscado sim no nome de Jesus, mas temos nos esquecido da sua pessoa, temos nos esquecido da sua vontade, temos nos esquecido que Ele é Senhor. Ele questionou aos seus discípulos: por que me chamam Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Um princípio tão básico nos mostra a nossa capacidade fria, a nossa capacidade tão avassaladora de ignorar o Senhor, de ignorar a vontade dEle, a ponto de sobrepormos em nossas vidas, a ponto de colocarmos nossa vontade acima dEle, e falarmos agora não posso, agora não dá, espere para quando der, não tenho tempo para isso, não é prioridade da minha vida. Só que dizemos isso ao Rei dos Reis, dizemos isso ao Senhor dos Senhores, dizemos isso àquele que com uma palavra Ele dá a vida e Ele tira a vida. Como manter acesa a chama do Espírito Santo? Vejamos a primeira verdade no texto em que nós estamos lendo o nosso texto de 1 Tessalonicenses. A primeira verdade que precisamos observar para manter viva, acesa a chama do Espírito Santo é permanecermos firmados na palavra profética. Veja aí no versículo de número 20. Versículo número 20. A palavra do Senhor diz assim: não desprezem as profecias. O apóstolo Paulo, anunciando à igreja a necessidade de manter-se viva, de manter-se acesa no Espírito, fervorosa em sua adoração, santa, separada para Deus, em meio a uma promessa escatológica, pois o ambiente do contexto de 1 Tessalonicenses capítulo 5 é um ambiente de uma mensagem escatológica. Se você observar alguns versículos anteriores, no versículo 4, por exemplo, ele diz: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhem de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, assim pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos o dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Se você ainda voltar um pouco mais, preste atenção, um pouquinho mais. No versículo 2 diz: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão. O apóstolo Paulo está lidando com a realidade da igreja, está comunicando à igreja, partindo de um pressuposto que a igreja está firme
na mensagem escatológica, na promessa da vinda do Senhor, na promessa do arrebatamento, que vem a qualquer momento como um ladrão. Ninguém sabe o momento, é uma surpresa. Muitos não estarão preparados. Se lermos mais alguns versículos desse contexto, vai dizer que muitos vão estar declarando paz, que muitos vão estar dizendo agora tem segurança, e repentinamente acontece a primeira vinda do Senhor. Que se nós lermos no contexto e os irmãos lembrarem da nossa série de mensagem anterior, os irmãos vão lembrar que esta vinda, ela acontece nas nuvens, ela acontece quando nós vamos ser chamados em arrebatamento à presença do Senhor. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui para os irmãos estar mais inteirados no contexto. Vamos prosseguir, eu li do 4 até o 8, vamos aqui no 9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E quando Ele está dizendo dormir aqui, não é o mesmo entendimento que nós lemos há poucos versículos antes. Quando ele falou sobre dormir antes, ele estava falando sobre um dormir espiritual. É o dormir quando a pessoa está sendo dopada pelo mal, pelo pecado, pelo distanciamento de Deus. Esse dormir aqui é o dormir literal, é o dormir humano, é o descanso humano. Quer vigiemos, ou seja, estejamos acordados, quer durmamos no nosso descanso da noite, vivamos em união com Ele. Paulo está dizendo, quer você esteja andando, quer você esteja trabalhando, quer você esteja em qualquer atividade, esteja unido com Deus. Quando você vai dormir, esteja conectado a tua mente, a tua alma com Deus. Portanto, console uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Veja que Paulo está falando sobre um exercício, Paulo está falando sobre aqueles que estão ajudando um ao outro, trabalhando para a edificação mútua. E dentro desse entendimento, do contexto que estamos, vamos em 2 Pedro, que está aí no próximo slide, 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo de número 21, onde eu quero que os irmãos observem, que diz assim: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse texto de 1 Pedro, ele vem trazer a expressão que nós precisamos, que é palavra profética, a qual esse ponto, essa primeira verdade está baseada, pois no versículo 20 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, é a resposta de como manter a chama viva, porque o apóstolo Paulo, como um mestre, como um rabino, como aquele que tem a prática no ensino, ele não só dá a direção, mas ele também fala como alcançar aquele propósito. Ele nos diz, não apagueis o Espírito, e no versículo seguinte ele anuncia como, não desprezando as profecias. Mas nós, como igreja nesta geração, o que mais temos desprezado são as profecias, o que mais desconhecemos são as profecias. Os irmãos que estão presencialmente neste lugar são testemunhas. Poucos tinham ouvido falar, por exemplo, da profecia de Daniel, da profecia das 70 semanas. Poucos cristãos dominam o entendimento necessário e crucial das 70 semanas de Daniel, para compreenderem o arcabouço de todas as outras profecias, que alcança nossos dias e vai um pouco adiante.
Há um desconhecimento sobre profecias. E de uma forma mais específica, há um desconhecimento da palavra de Deus. E Deus declara: o meu povo perece, o meu povo peca, o meu povo erra, porque não conhece a palavra nem o poder de Deus. Quando realizamos um café com Bíblia, há um número ínfimo de pessoas, há um número extremamente insignificante em comparação às lives que realizamos de oração, de cura e libertação. Porque isso demonstra o interesse da massa, não apenas pelos dados estatísticos presenciais e locais, mas de uma forma genérica, generalizada neste mundo. As pessoas estão procurando respostas para seus problemas, e não importa muitas vezes como elas venham, que seja imediata, aqui e agora. E não querem para isso trilhar um caminho de crescimento na palavra, de desenvolver um caráter cristão. E como vou ser como Cristo se eu não conheço a sua verdade? Como dizer que eu amo a Cristo se eu não obedeço os seus mandamentos? E agora os irmãos precisam entender algo muito forte, que tem acontecido na praticidade ordinária dos nossos dias, dos cultos, de inúmeros ajuntamentos, aonde pessoas acham que estão dentro de um ambiente profético, onde pessoas acham que estão dentro de um ambiente de poder, porque há alaridos, gritos, pulos, rodopios, e até algumas estripulias que fogem completamente à aceitação de um ambiente onde Cristo está presente. Pessoas que se consideram espiritualizadas pela uma capacidade de demonstrarem evidências sobrenaturais. Pessoas que amaldiçoam, que reclamam. Pessoas que não têm equilíbrio emocional, que não têm equilíbrio espiritual. Mas quando estão no meio das outras em oração e sendo observadas, despontam em línguas estranhas, em línguas dos anjos, despontam em movimentos físicos e ações puramente conduzidas pela sua própria vontade e extravagância. Não é que o Espírito Santo não se expresse em glória, não se expresse em explosão de poder. Não é que o Espírito Santo não seja algo tão efervescente que nos faça nos lançar ao chão, que nos faça bradar em clamor, em lágrimas na presença dEle. Claro que Ele faz isso, mas as pessoas têm profanado o que se chama palavra profética. E nesta noite, eu quero que você tenha um entendimento diante da palavra de Deus dessa realidade. Primeiro você vê aqui no texto que nós lemos de 2 Pedro, como está aí diante dos irmãos, como uma candeia que brilha, é a palavra profética. E eu pergunto para os irmãos, o que o salmista... Ele diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele se refere ao que quando faz essa declaração, irmãos? A palavra de Deus, o registro das escrituras sagradas. A palavra profética é a palavra revelada, é a palavra escrita, é a Bíblia que temos em nossas mãos, é a palavra sublime, é a palavra que está acima de todas. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. É as palavras que têm um poder para penetrar juntas e medulas, dividindo alma e espírito, esquadriando o coração, os pensamentos e discernindo toda a realidade existencial de uma pessoa. Me diga se há uma palavra que gere todos esses efeitos. Somente a palavra profética.
Mas as pessoas, por falta de instrução, ou melhor, por uma falta de busca e interesse pela palavra, desconhecem as orientações bíblicas, de maneira que se condicionam aquilo que vem, aquilo que acham que é, observam vídeos, veem expressões das mais diversas, acham bonito, acham que naquilo há um poder, outros até transferem aprendizados demoníacos que nas seitas aprenderam, que no ocultismo aprenderam, quando frequentavam ambientes de serviço a demônios. E quando se convertem, traz as nódoas e prisões, se intitulando pessoas espirituais de imediato, já sendo colocadas em lugar de autoridade e influência dentro de igrejas e rebanhos, de maneira a proporcionar uma grande destruição. A palavra do Senhor é a palavra profética. E o que dizer então de profecias? O que dizer então de orientações diretas do Espírito Santo de Deus? O que dizer quando Ele mostra verdadeiramente algo? Quando Ele faz aparecer diante dos nossos olhos sem usar de pretexto ou de manipulação humana para dizer que está vendo ou que está sentindo alguma coisa? Quando isso é real, isso não é a palavra profética, isso é o dom da profecia. E é necessário entendermos e sabermos separar o que é palavra profética do dom de profecia. A palavra profética são as escrituras e todas as profecias nela registradas, as quais devemos entender. O dom profético é aquele dom, o dom de profecias são pessoas que existem, não são todas, inclusive são muito poucas, pouquíssimas. Pessoas com dom de profecias é um dom muito taxativo, é um dom muito pontual. Ontem nós tivemos uma experiência de adoração aqui, que foi intensa, e aonde mais uma vez eu pude na presença do Senhor e pela sua misericórdia manifestar o dom da profecia. E como eu disse, não é algo, o que é extremamente vergonhoso, é que as pessoas, elas têm usado de uma inclinação espiritual, ou de uma autocobrança de serem espirituais, de inventarem capacidades que não existem, trazendo palavras generalizadas. E veio um missionário, com um grupo de jovens que vieram aqui ontem, do GEM, trouxeram um missionário e ele pregou, e quando eles foram, Deus me deu uma visão muito pontual, Deus me mostrou em todo o tempo, enquanto ele pregava, uma árvore atrás dele, uma ramificação desta árvore estava completamente seca. Entreguei a palavra a ele e disse: esses ramos secos, esses galhos secos, é uma parte da sua família que trabalha com obra de ocultismo, com obra de demônios. E ele pediu a palavra para testificar, dizendo que ele busca o Senhor, ele prega a palavra de Deus, mas a sua família, em sua maioria, todos são servos de espíritos demoníacos, chamados popularmente de pai de santos. E são pessoas que fazem trabalhos para destruir famílias, destruir casais, pessoas que são pagas para fazer o que dizem ser bem ou mal, não importa. O que eu quero dizer com isso? Me engrandecer de maneira nenhuma, até porque não há glória nenhuma pessoal no que pertence ao Espírito Santo. Mas destacar que dom espiritual não é brincadeira. Não é generalizar situações aonde se aplica na vida de qualquer pessoa. Mas é na pontualidade e outras. Deus falou com várias pessoas e cada um dentro do seu contexto, confirmando a realidade de formas pontuais. Não é uma coisa generalizada, porque é o que acontece hoje. Ok?
Muitas pessoas dizem, eu tenho uma palavra profética para você. Primeiramente, já começa com desconhecimento do que é a palavra profética. Se alguém te diz, eu tenho uma palavra profética, ele vai abrir a Bíblia e vai ler um texto bíblico. Se ele fizer diferente disso, ele tem uma revelação para te entregar do Espírito Santo. Aonde a palavra de Deus, presta atenção sobre a palavra profética, diz aqui, ó. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, porque nenhuma jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. A palavra profética, ela não é questionada. A palavra profética, ela não se deixa, ela não deve ser interpretada por vontade própria. Por isso é um perigo muito grande em escolas de interpretação, que manuseiam e faz marabalismos para que a palavra não diga o que ela simplesmente está dizendo. Que a Bíblia, se cair na mão de uma pessoa que não tem uma preparação, ela vai entender somente o que está escrito. E se ela entende o que está escrito, glória a Deus. Glória a Deus, não estou dizendo que a gente não precisa de ferramentas mais apuradas. Mas eu creio que diversos projetos, inclusive, de levar Bíblias para países onde o Evangelho ele não é aceito, Bíblias são verdadeiramente contrabandeadas para esses países, elas entram ilegalmente. Existe uma história verídica de Bíblias que foram levadas por um missionário, e no seu carro, ele estava avançando uma fronteira. Quando ele avançou uma fronteira, tinha policiais. Ele começou a clamar a Deus, porque ele sabia que ali ele seria morto e todas as Bíblias queimadas. Isso é um relato verídico. Tem um livro de missiologia, mas eu não me lembro mais o nome. E quando ele passa, os policiais vão averiguar o que tem no carro. Quando eles abrem a mala do carro, eles enxergam diversas melancias dentro do carro. Porque Deus usou do seu poder para camuflar aquelas Bíblias em melancias, e eles continuaram levando as Bíblias. Houve um grande navio que levou centenas de Bíblias numa madrugada, jogou na areia as Bíblias, e vieram centenas de cristãos perseguidos, orientais correndo. Eles abraçavam a Bíblia, eles beijavam a Bíblia, eles choravam em cima da Bíblia, eles pegavam aquela Bíblia de um jeito tão extraordinário e corriam para se esconder, porque não viam a hora de ler a Bíblia. Porque a palavra de Deus interpreta a própria palavra de Deus. A Bíblia interpreta a Bíblia. E a palavra de Deus não se dá ao capricho de ser modificada, de ser alterada nas mais diversas linhas de interpretações. E cada um pagará o preço por essa mudança, se essa mudança de interpretação interferir e comprometer as verdades sobre a salvação, sobre a nossa salvação diante do Senhor. Já o dom da profecia, ele não só pode, como ele tem que ser provado. Se alguém abre a boca e profetiza pelo dom da profecia a alguém, aquilo que foi anunciado precisa estar com o ouvido. E a palavra não diz só a pessoa que escuta, não. Toda a igreja. 2 ou 3 profetizam, se tiver o dom da profecia, e a igreja julgue. Tá bom? É isso o que a palavra de Deus nos orienta. Porque o dom da profecia está submetido à palavra profética. Se o dom da profecia estiver em discordância em princípios da palavra profética, rejeita-se a palavra que veio pelo dom do tal dom da profecia, pelo tal ato profético, pelo tal profeta que anunciou, e se toma a palavra. Para que os irmãos também entendam, houve um período onde teve um escândalo no meio gospel.
em que o Diante do Trono, um ministério extremamente conhecido, é um ministério muito voltado ao ambiente profético, anuncia a palavra e é um ministério muito sério. Mas qualquer ministério ou pessoa, por mais sério que seja, se não estiver arraigada ao Espírito de Deus, presa à palavra do Evangelho, corre o risco de ser seduzido pela sua vontade, ou pelo seu orgulho, ou pelo seu querer, a estabelecer ensinamentos e práticas discordantes da verdade da palavra profética. E o Diante do Trono, em uma oportunidade, se apresentando, louvando a Deus em São Paulo, Ana Paula Valadão, digo porque isso é algo extremamente divulgado, irmãos, então não estou quebrando nenhum protocolo ético. Ela pediu desculpa e se pronunciou diante da igreja em todo o globo terrestre. Porque num culto ela, em adoração, todos adorando ali, proclamando a palavra de Deus, e ela começa, o louvor era sobre o leão, ela começa a rastejar, ela começa a andar de quatro, e ela começa a rugir, ela começa a imitar um leão. E outras pessoas a seguem, e devido a essa atitude, muitas pessoas em diversos lugares também tiveram o mesmo ato, esse chamado atos proféticos, os quais temos que tomar cuidado e ter extremo discernimento do que está sendo feito na presença de Deus. Porque foi algo que estava desassociado com a imagem que Deus tanto preserva de dignidade da sua criação. Nós como coroas da criação de Deus. E o inimigo mais uma vez envergonhando, o inimigo mais uma vez tentando tirar a glória de Deus, tirando a seriedade do seu poder. E por isso ela veio e se pronunciou e decretou, inclusive num próximo trabalho, falando sobre De Volta à Visão, que foi num trabalho onde eles intitularam A Visão, o DVD Visão, onde eles voltaram à visão, voltaram à essência, voltaram a uma raiz de comprometimento com a palavra profética. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, porque recebem profetadas, elas não se cumprem, elas não têm base nenhuma. As pessoas também estão buscando isso, elas querem, e busca de todo mundo que abre a boca de dar, olha, ali vai ter uma pessoa que oração de fervor, as pessoas já querem ir, porque acham que todo mundo que ora tem o dom da profecia. Irmãos, isso é muito sério, nem todos têm o mesmo dom. Vamos para a segunda verdade que contém neste texto, para mantermos acesa a chama do Espírito Santo de Deus. E é seguindo o seguinte princípio: valorizando quem cuida da sua vida. Para mantermos acesa a chama do Espírito Santo, eu preciso valorizar quem cuida da minha vida. Veja o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao 13, que é o próximo slide. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração. Por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Eu vou te falar sobre uma armadilha geral, que não tem mais nem graça, mas que o inimigo sempre está ganhando e conquistando e seduzindo os cristãos. É colocar os cristãos contra os seus líderes espirituais. É colocar as ovelhas contra os seus pastores e trabalhar em sua mente que o que é feito, que o que é anunciado é para prejudicar, é para expor, é para maltratar. E Deus de maneira nenhuma coloca um pastor ou um líder. Olha o que diz a palavra de Deus: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós.
Todos aqueles que estão no meio da comunhão, que estão no seio da igreja, que estão no corpo da igreja, que trabalha, que se dedica à edificação do corpo de Cristo, que se dedica ao aconselhamento, à exortação, ao aprimoramento, a alertar do perigo, está fazendo isso para o bem. Está fazendo isso para preservar o povo de Deus, para preservar, seja num âmbito, num campo mais pessoal, uma interação mais um irmão com outro irmão, ou com um pequeno grupo de irmãos, ou no culto em geral, no ajuntamento em geral. Toda vez que Deus nos exorta, toda vez que Deus nos disciplina, é porque nos ama, é porque está cuidando, é porque está nos livrando. Eu tive uma experiência que é impossível esquecer e apagar o impacto negativo que teve sobre a minha vida. Quando viajei para Fortaleza, eu tive o desprazer de conhecer uma pessoa que deveríamos ter como sabedoria, ter como uma pessoa equilibrada, como uma pessoa madura, como uma pessoa firme. Fui chamado para orar em um local, fui orar neste local, fui convidado, as pessoas estavam presentes, só que as pessoas que a pessoa que me chamou simplesmente com uma intenção de me expor diante das pessoas que ali estavam. Fui chamado na autoridade espiritual para orar por libertação, por cura, mas a pessoa que chamou abriu o espaço apenas para falar aquilo que desejava. E cheguei no meu lugar, cheguei esperando quando ia ser dada a oportunidade para orar, mas de repente começou gritos e mais gritos, como verdadeiros latidos, gritando de uma forma tão estarrecedora, que ninguém fala na minha igreja se não for eu, que ninguém cura na minha igreja se não for eu, ninguém liberta na minha igreja se não for eu sou autoridade, eu tenho poder. E gritando, porque quem chega na minha igreja eu revelo o pecado, ninguém chega eu exponho, porque quando teve aqui um juiz, eu falei na cara do juiz, quase fui alvo de processo, mas eu falei os podres do juiz na frente de todo mundo. Eu quero te dizer que o dom da profecia nunca foi dado para expor ninguém à destruição e à vergonha. O dom da profecia nunca foi dado para distanciar uma pessoa, mas para edificá-la. Uma pessoa usada na autoridade, na direção do Espírito Santo, ele pode até falar algo forte, ele pode até falar algo que aparenta ser uma exposição, mas aquela pessoa vai ficar mais firme, aquela pessoa vai ser grata pelo que foi dito, e aquela pessoa vai crescer, amadurecer e vai testemunhar que o que foi dito veio do Senhor. Mas o que vemos, pessoas imaturas, feridas, doentes, descomprometidas, interesseiras, elas usam o tal chamado dom da profecia para matar as pessoas. Elas usam de situações particulares da vida, preconcebidas no seu pré-conhecimento, para expor, para manipular, para alcançar os seus propósitos, de maneira que fere o corpo de Cristo, fere o rebanho do Senhor, e quando vê a pessoa sangrando de um lado a outro, e aqueles que verdadeiramente estão comprometidos pelo bem do rebanho de Deus, têm o seu trabalho multiplicado e dificultado, porque infelizmente existem muitas pessoas que não são sóbrias, que não vigiam, que mal são libertas, que mal têm o entendimento da palavra, querem ser mestres sobre a vida de outros. Pessoas que não tiram o tronco do próprio olho, querem tirar o argueiro que está no olho de outro irmão. Precisamos de sobriedade, irmãos. É falar sim. É anunciar sim, é ser usado sim,
como nós motivamos, como nós encorajamos. Seja cheio do Espírito, deixa o Espírito te usar para curar, para libertar, para trazer palavras de edificação. Entretanto, faça isso, respaldado pela palavra profética, porque não há apenas profetas sobre a terra, todos eles estão submetidos ao Espírito, pois a palavra diz que o profeta está sujeito ao Espírito de Deus. Aquela história de descontrole, de falei e não sei o que falei, não compreendo o que falei, falei e não lembro, aquela coisa de não controlo o meu corpo, eu não consegui controlar, eu não consigo, consegue controlar, pode dar vazão até onde se pode dar vazão, aonde usamos a palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Há uma ilustração sobre o poder do ambiente do Espírito, do ambiente profético. Quando somos cheios do Espírito, sim, irmãos, é uma força, é um impulso, que se deixarmos nós não paramos de pular, não paramos de gritar, de sacudir as mãos, de extravasar essa força fisicamente. Se deixarmos e não contermos, podemos sair quebrando cadeira, jogando cadeira. Tem gente que diz, no meio pentecostal, que culto só é culto quando se quebra algumas cadeiras. Eu digo, se quebrar a cadeira aqui, eu coloco para fora em nome do Senhor Jesus Cristo, e vai ter que comprar cadeira nova. E quebrou uma, é uma mais uma, não é? Pela vergonha, falta de testemunho, porque atrapalhou o culto. Porque poder de Deus não é desordem. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Adoramos com o coração, mas adoramos também com entendimento. É pelas pessoas se deixarem dominar pelas suas próprias emoções, que declaram atos de fé, declaram uma sintonia com Deus tão profunda, mas quando é no outro dia demonstra a superficialidade do ser, o quanto tão distante da verdade do que louvaram. Por quê? Porque estão condicionadas a aparentar uma coisa durante o culto, chegar lá fora a ser completamente diferente. Precisamos ser respaldados pela palavra profética. Precisamos verdadeiramente estar firmados nela para valorizar. Não esqueça isso. Valorize quem dobra o joelho pela tua vida. Valorize quem te guia na palavra. Valorize quem paga preço pela tua vida. Sabe por quê? Porque o diabo tenta colocar você contra as pessoas que querem o teu bem, que trabalham pela sua vida. Entretanto, pessoas que não fazem nada, ainda essas que são usadas pelo diabo mesmo, elas seduzem, elas convencem, muitas vezes com uma palavra só. E elas influenciam incrivelmente. Incrivelmente. E quem está ali chorando, clamando, pagando o preço, se torna ainda o vilão pelo fui embora por causa do pastor, fui embora por causa do líder tal, me distanciei. Não. Você não se distanciou por causa dessas pessoas que dobram o joelho, que oram, que clamam, que também são pessoas falhas. Não foi por elas. Você se distanciou porque você não é sóbrio, porque não vigia, porque não está respaldado na palavra de Deus. Porque se tivesse, você ia caminhar mais uma milha, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Terceiro e último, verdade extraída desta palavra de 1 Tessalonicenses para mantermos a chama do Espírito viva, acesa, é permanecer elevados em glória. Veja aí no próximo slide, no versículo 16 e no versículo 17 do capítulo 5. Há duas expressões que estão dentro do mesmo patamar, no mesmo nível de força. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Veja dois direcionamentos intensos que vêm antes, que são a introdução para a grande ordem: não apagueis o Espírito.
Pouco antes, Paulo disse: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos significa alegrem-se. Alegrem-se sempre. Olha, irmãos, a nossa ênfase não é entristeça o teu irmão em todo o tempo. Seja melancólico exaustivamente. Seja viva no muro da lamentação. Chegue perto dos irmãos para ficar se lamentando. Não. Se alegrem. Alegrem-se. Se você tem dom de Deus, sensibilidade do Espírito, traga a palavra da edificação. Revele o que o Espírito Santo está falando. Traga o consolo ao povo de Deus. Anime o que está desanimado. Encoraje. Alegrem-se. Ergam-se. Levantem-se. Orem sem cessar, porque essa realidade ela está intrínseca. Pode ver que os dois são um ato permanente, por isso que eu coloquei permanecer, elevados em glória, porque a combinação de viver alegre e de viver orando, é porque quem vive em oração, vive em um ambiente superior, vive em um ambiente mais elevado, e esse ambiente é um ambiente de glória, é um ambiente sobrenatural. É o que explica, irmãos, o estar alegre, sempre. Porque diante das circunstâncias, diante das provações, diante dos ataques, é impossível ficar se alegrando. É impossível ter ânimo, esse ânimo para enfrentar as aflições do tempo presente. Para isso é necessário uma elevação, que traz uma alegria sim, a qual eu tenho que me exercitar todos os dias, os irmãos têm que se exercitar todos os dias. É uma academia espiritual que a gente tem que exercitar todos os dias, porque não é fácil chegarmos a uma realidade de elevação. Precisamos renunciar, tirar o nosso olhar de coisas triviais do dia, que não cooperam para uma concentração e uma elevação em Deus. Precisamos estar em espírito de oração em todo o tempo, andando em espírito. Precisamos pensar em espírito, agir em espírito, ou seja, governados pelo Espírito Santo. E dessa forma estaremos promovendo a alegria, estaremos promovendo a edificação do povo de Deus. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também os fará. Essa é a palavra em Tessalonicenses 5, finalizando o nosso texto. Irmãos, mantenham seu corpo, alma e espírito santificados, preparados para o quê? Para a vinda do Senhor Jesus. E eu quero encerrar com esse texto, pode passar o slide por favor, de Mateus capítulo 25, versículo 8 e 9. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E assim encerro a mensagem de hoje, alertando: não deixe faltar o azeite em sua lamparina. E o que é a nossa lamparina, irmãos? A lamparina é a palavra profética. Veja o que nós vimos em 2 Pedro. A palavra profética, as escrituras, o registro profético, ela é a nossa lamparina. Mas para ter azeite, tem que ter o Espírito.
tem que ter unção. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando eu só tenho uma lamparina, pela lamparina vazia, eu uso as escrituras, eu uso a palavra profética de uma forma manipulada, de uma forma religiosa, de uma forma dura e pesada. Mas quando eu tenho a lamparina cheia de azeite, eu ilumino a minha vida e ilumino aqueles que estão próximos a mim. Eu caminho no meio das trevas e a luz abre um caminho para que eu enxergue os meus pés e aonde eu estou pisando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por isso eu convido os irmãos a ficarem de pé, em atitude de espírito. Vamos declarar: pode morar aqui.